Doutor em Direito Constitucional, o advogado e professor João Carlos Aragão é um dos convidados do Iluminuras de hoje. Ele fala da paixão pela literatura e dos 4 livros que publicou. Antes, a conversa com o diplomata Paulo Roberto de Almeida. Doutor em Ciências Sociais, ele conta a experiência nos países em que viveu, elege o livro preferido e fala da biblioteca que formou ao longo dos anos. Diplomata há quase 40 anos, Paulo tem 30 livros lançados e uma biblioteca de 7.000 livros em Brasília. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Paulo. Tá tudo bem? Tudo bem, acabo de sair de uma aula. Com prazer compareço ao programa de vocês, que já vi na televisão algumas vezes. Que bom. Você diz que vive em boa parte com livros, por livros e pros livros. É isso mesmo? É isso mesmo. Antes de eu aprender a ler, eu já frequentava a biblioteca infantil no meu bairro de São Paulo, capital. Desde os 4, 5 anos estava lá fazendo jogos e assistindo filmes. E quando eu aprendi a ler, eu praticamente li todos os livros da biblioteca, não apenas na biblioteca, mas também levava para casa. Então a minha vida é feita de bibliotecas e de livros. E a partir do momento eu comecei a escrever os meus próprios livros. Tanto é que você formou a sua biblioteca. Formei minha biblioteca, que é uma biblioteca que eu nem sei estimar quantos livros tem, 6, 7 mil livros, que está espalhada entre um apartamento na Asa Norte, onde eu tenho apenas livros, e no meu apartamento, onde eu tenho também caixas de livros ainda a organizar. Tudo isso aqui em Brasília? Tudo isso aqui em Brasília, mas eu já dei muitos livros para a biblioteca do Itamaraty, da UNB, para sebos, distribuí entre amigos. Eu não sei quantos livros eu tive na minha vida, mas provavelmente mais de 10 mil. Você é diplomata? Sou diplomata de formação, desde 1977, já fiz 13 mudanças na minha vida, morei em 8 países diferentes e viajei por praticamente toda a Europa, todas as Américas, parte da Ásia. Essa experiência, como ela é com os livros, com autores, com culturas diferentes? É uma experiência rica. Em todos os lugares em que nós estivemos, eu, minha mulher e meus filhos, nós procuramos bibliotecas, livrarias e importamos livros, né? Hoje é muito fácil livros digitais, mas em todos os lugares nós acumulamos muitos livros, não é? Então a gente está sempre comprando estantes e tentando acomodar uma quantidade imensa de livros a cada viagem. Agora eu passei 3 anos nos Estados Unidos, foi uma etapa de viagens e livros, basicamente isso. E palestras em bibliotecas, em grandes universidades da Costa Leste. Bom, o resultado disso tudo, parte do resultado está aqui. Você tem 30 livros publicados. Exato. Esses livros, em parte, são reflexos da minha atividade diplomática. O primeiro livro é sobre o Mercosul, porque eu assisti, digamos, ao nascimento do Mercosul. E assim que eu voltei de Montevidéu, em 1992, escrevi esse livro, publicado em 1993. Foi o meu primeiro livro sobre a formação do Mercosul comparado com a União Europeia. E todos os outros livros são resultado misto de aulas e atividades diplomáticas, sobretudo na área econômica e financeira. Esse é o primeiro livro que você publicou. É muito diferente dos que você publica hoje? Não, você sente essa diferença? Eu sinto diferença, um maior conhecimento do comércio internacional, das finanças internacionais, mas esse livro já é basicamente o mesmo espírito dos outros, o que é relações econômicas internacionais, como o Brasil se insere no mundo. O Mercosul foi, digamos, a primeira grande experiência de internacionalização do Brasil, ainda que em escala regional. Todos os meus outros livros são um pouco isso, relações econômicas internacionais, comércio, investimento, finanças, imigração, mão de obra, know-how, inteligência. Meu último livro foi basicamente sobre diplomacia, sobre política externa brasileira, mas todos os outros são basicamente de relações econômicas internacionais do Brasil. São 30 livros, a gente não consegue falar sobre todos, separou alguns. Vou puxar esse outro aqui, Relações Internacionais e Política Externa do Brasil. Esse aqui você aborda o quê, professor? Esses são os vários capítulos das relações econômicas internacionais do Brasil e até da política externa. Digamos, a terceira edição de um livro que vem sendo publicado desde os anos 90, que trata de relações internacionais, ou seja, política comercial, política financeira, dívida externa, FMI, Banco Mundial e política externa estrito sensu. E toda a produção acadêmica e dos meus colegas diplomáticos sobre política internacional. Esse é um livro didático, digamos assim, é concebido para estudantes de relações internacionais, de história diplomática e para interessados na carreira diplomática. Como é que é a concepção de um livro, Paulo? Como é que o livro torna-se um livro propriamente dito? O meu método é muito simples. O livro já está pronto na minha cabeça antes de ser escrito.
Eu, como dou muitas aulas, participo de muitas reuniões internacionais, viajo, tudo aquilo vai formando um acumulado de conhecimento, de experiências práticas e de leituras de outros livros ou de relatórios, Banco Mundial, FMI, tudo isso vai se acumulando. E cada vez que eu dou aula, eu preparo um texto, preparo uma apresentação em PowerPoint. Quando eu vou fazer uma palestra, mesmo que eu não tenha que ler e eu não leio, eu escrevo um texto, que é uma espécie de texto guia para organizar as ideias. E aí são o que eu chamo de working files. Então eu tenho no meu computador dezenas, centenas, talvez milhares de working files. Aí num determinado momento eu falo, bom, isso dá um livro, esse tema dá um livro. Aí eu concebo um esquema, uma página, capítulos e subcapítulos, e está pronto o livro. O livro está todo na minha cabeça. Aí eu sento e escrevo da introdução à conclusão de forma linear. Agora você tem disciplina? Você senta sempre num determinado horário, de uma determinada forma ou não? A minha disciplina é a seguinte, eu só durmo nas horas vagas. E eu e a minha mulher somos noctívagos, nós lemos, vimos pouca televisão. Então, geralmente eu sento às 10, 11, depois que eu li os jornais, li as revistas, às 11 da noite eu sento e vou até quando der, 2 da manhã, 3 da manhã ou 4 da manhã às vezes. No dia seguinte, às vezes, eu tenho que acordar cedo para dar aula ou vou trabalhar um pouco mais tarde, mas o meu trabalho é basicamente noctívago, das 11 da noite até 2, 3 da manhã. Vou seguir aqui, destacar mais um livro, Formação da Diplomacia Econômica no Brasil. E esse aqui é uma série, não é isso? Essa é uma série, essa é uma pesquisa histórica que começou por acaso. Eu estava em Genebra, cuidando de negociações econômicas internacionais e queria escrever um livro sobre a atualidade, como o Brasil negociava comércio nos anos 90, etc. Aí eu comecei a pesquisar e entrevistar os negociadores. Foram muito relutantes, aí eu resolvi ir para o passado. Como os vivos não davam muito depoimentos, eu fui para os mortos que não reclamam, não é? Então pesquisei todos os arquivos diplomáticos do século XIX, todos os relatórios do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Império, e aí eu pesquisei como o Brasil fazia comércio, como o Brasil fazia dívida externa, como o Brasil importava imigrantes ou antes escravos, como o Brasil emprestava dinheiro para, digamos assim, o Uruguai, como o Brasil aceitava investimentos estrangeiros, dominação inglesa. Então esse é um livro de pesquisa histórica feito em arquivos, isso vai até o final do Império. Eu estou ultimando agora um segundo volume na Velha República até a Era Vargas, 44, Conferência de Bretton Woods, e depois eu vou escrever um terceiro volume de 45 até os nossos dias. E como é que é a sua pesquisa, Paulo, por um livro como esse, ela é fundamental? A minha pesquisa começa pelos livros de história, ou seja, literatura secundária, história econômica, história diplomática. Aí eu sinto necessidade de ir aos arquivos diplomáticos. Então eu passei muito tempo no Rio de Janeiro, lendo os velhos maços do século XIX, papéis esgarçados, letra difícil, e com isso eu vou fotografando, vou copiando, tudo que me interessa. Aí eu junto tudo isso na mesa, espalho na mesa ou na tela lá do computador e começo a escrever os capítulos. Tudo que era comércio num capítulo de comércio, finanças, investimentos, dívida, e então eu vou partindo de documentos primários e de literatura secundária para escrever. A mesma coisa eu estou fazendo com o segundo volume, ou seja, como a Velha República, como a Era Vargas tratou com investimentos, com finança, com dívida externa, com o comércio internacional, relações com o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Europa. É assim, é pesquisa e leitura de outros livros, outros historiadores. Na hora de publicar, você que tem bastante experiência nisso, é fácil? Tem sido fácil? Não, não é fácil. Eu não tenho 2 livros pela mesma editora. Todos os meus livros, cada um é por uma editora, porque eu não atendo nenhum critério de comércio ou de utilidade. Eu faço aquilo que me dá prazer. Todos os meus livros são resultado do meu prazer intelectual. Então eu escrevo o livro independentemente de quem vai publicar. Quando ele está pronto, eu ofereço. Uma editora se interessa, a outra se interessa. Então, cada um dos meus livros foi publicado por diferentes editoras. Eu tenho royalties de 4, 5, 6 editoras, muitas nem pagam, mas eu não me interesso tanto pela parte comercial quanto pelo prazer intelectual. Um livro, para mim, é um empreendimento pessoal. A leitura e a escrita, a publicação, são compulsões? São vícios, eu diria que são bons vícios. Eu sou uma pessoa, como eu disse, feito para os livros, com os livros, nos livros. Eu e minha mulher, aliás, que é uma grande leitora, lê até mais do que eu. Então, o livro me dá um prazer em si. Pegar um livro, sobretudo um livro antigo, e descobrir que ele ainda é válido para os nossos tempos,
Isso me dá um prazer enorme intelectual, tanto que eu tenho uma série chamada de Clássicos Revisitados, que é pegar grandes obras do passado e reescrevê-las com os olhos no presente. Fiz isso com o Marx, no Manifesto Comunista, reescrevi para os tempos da globalização. Fiz isso com o Maquiavel, o Príncipe, escrevi um Moderno Príncipe. Fiz isso com o Alexis de Tocqueville, que visitou os Estados Unidos em 1835 e fiz uma visita do Tocqueville ao Brasil há 5 anos atrás. Estou mandando novamente o Tocqueville para a América do Sul agora, para fazer uma pesquisa para ver o que aconteceu na América do Sul. E vou provavelmente escrever outros clássicos do passado com os olhos no presente. Agora, o que você atribui, Paulo, esse curso, essa paixão, esse vício, como você mesmo coloca? Isso começou lá atrás, com essa paixão pelas bibliotecas? E veja, isso eu se deve vim a quê? de uma família muito pobre. Meus pais não tinham primário completo, minha casa não tinha livros. Eu comecei a frequentar bibliotecas e descobri os livros muito cedo, antes de ler, como eu disse. É uma paixão pelos livros que vem da infância, e é uma compulsão, é um vício, é uma loucura gentil, como se diz. E é isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não estivesse com os livros e pelos livros, porque venho de uma família, portanto, sem formação universitária, sem formação até educacional completa, e foram os livros que me fizeram ser o que eu sou hoje. Mas a paixão pelos livros foi despertada por alguém? Teve algum episódio? Não, eu fui levado à biblioteca para jogos e brinquedos, e como os livros estavam lá e representavam um desafio, porque eu ainda não sabia ler, eu tentei de aprender a ler o mais rapidamente possível e aí eu me encantei. Posso dizer que algumas obras foram importantes na minha vida. Monteiro Lobato, por exemplo. Eu li todo o Monteiro Lobato infantil e depois todo o Monteiro Lobato adulto, não é? E destaco nisso o História do Mundo para as Crianças. História do Mundo para as Crianças é uma síntese que o Monteiro Lobato fez de uma obra americana e que eu li dezenas de vezes. E daí o meu gosto pela história. Ainda que eu não seja historiador, sou sociólogo, todos os meus livros têm uma base histórica muito profunda. Para terminar, Paulo, você já elencou aí alguns dos seus autores preferidos. Queria que você falasse mais alguns. Você tem os seus preferidos? Eu tenho um preferido, que é o Dom Quixote. O Dom Quixote, para mim, é a maior obra da inteligência humana, da cultura universal. Ele é uma síntese de todas as paixões e loucuras humanas. E eu tenho uma frase no Dom Quixote, que é quando ele é um fidalgo decadente e que ele começa a ler livros de cavalaria. E aí ele diz que ele leu muitos livros e quase que secou o cérebro. É uma frase que eu uso num dos meus livros, aliás, e essa frase me encanta, porque eu também sou como o Dom Quixote, não é? Quesada. Eu sou um leitor que quase tem o cérebro seco pela leitura compulsiva, noites adentro. O senhor já está nessa fase? Não, meu cérebro não secou, ele continua se expandindo, não há nenhuma microcefalia livresca, há certamente uma expansão sem cessar. Mas o Dom Quixote é um livro ao qual eu recorro sempre, ele tem frases inesquecíveis. Paulo, é isso. Muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente no Iluminuras. Muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o professor e advogado João Carlos Aragão. Não saia daí, é um minutinho só. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado e professor João Carlos Aragão. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês aqui. Você tem 4 livros publicados. A gente está aqui com eles. Antes, sobre o que você escreve? Quais são seus temas? Os temas são ética e decoro parlamentar, que é um assunto muito da moda, que nunca deixou de estar na moda. Escrevi sobre instituições jurídicas, escrevi sobre parlamentos comparados, escrevi sobre judicialização da política em relação a atos interna corporis do Congresso Nacional, que é um tema também que não sai de moda. O primeiro livro que você publicou foi esse aqui, Ética e Decoro Parlamentar no Brasil e nos Estados Unidos, integração dos instrumentos de controle para mudança social. Ética propriamente dita, né? Ética, mas essa ética aí está ligada à ética parlamentar. Observe que a ética, todo cidadão tem que ter ética, né? É uma conduta inerente, imanente da pessoa, da personalidade, da conduta. Agora, esse tem um aspecto mais ligado à atividade parlamentar. E, especificamente, a atividade parlamentar, num sistema comparado com a atividade parlamentar e as punições parlamentares que ocorrem nos Estados Unidos,
por isso que eu fiz essa comparação. O Código de Conduta americano, que se diferencia do Código de Conduta nosso, do Parlamento brasileiro. Então, a ênfase maior é comparar a eficácia e efetividade das tomadas de decisão no Parlamento americano em detrimento do Parlamento brasileiro. E qual que é mais rigoroso, professor? É mais rigoroso o americano. O americano tem regras mais fechadas e uma proposta de conduta que deixa o parlamentar amarrado. Seguindo aqui, o segundo livro, Sistemas Jurídicos na Visão dos Jusfilósofos. O que você aborda aqui? Esses, na verdade, são temas inerentes a esses jusfilósofos, porque há que se diferenciar o ordenamento jurídico do sistema jurídico. O ordenamento jurídico é composto do rol de códigos, de leis que cada país usa e está construindo a sua base. Agora, o sistema jurídico é uma visão mais filosófica, vai depender da corrente filosófica que o país adotar para se adotar aquela corrente filosófica e especificamente o sistema adequado. Então, o que tem, na verdade, aí são abordagem por 5 filósofos de sistemas diferentes, distintos, para se verificar que situação que o Brasil se enquadra, ou seja, que o Brasil ele adotou um sistema específico ou mais de um sistema, não é? Para depois disciplinar o ordenamento jurídico. Então, o sistema jurídico é uma fase anterior ao ordenamento jurídico. Seguindo aqui, a gente tem parlamentos comparados, visão contemporânea, Estados Unidos, Espanha, França e Brasil. Você compara eles todos? Comparo eles todos com o parlamento brasileiro. Comportamento, uma visão sistemática. A motivação desse livro também, em primeiro lugar, ele foi fruto de sala de aula. Eu preparei um material para lecionar esse assunto, eram instituições legislativas comparadas, uma pós-graduação. Efetivamente, quando eu me deparei no final do curso, eu me deparei com muito material e uma demanda enorme e curiosa por saber o comportamento dos diversos parlamentos em comparação com alguns temas do Brasil. Aí eu elaborei esse livro. Seguindo, o mais recente, Judicialização da Política no Brasil, que é fruto da sua tese de doutorado, não é isso? Exatamente. O que você se preocupou aqui, professor? Nós constatamos nesse momento, assim, de algum tempo para cá, em primeiro lugar, um esvaziamento do poder legislativo no momento de legislar assuntos interessantes. Então, o que acaba ocorrendo é que o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional Brasileira, ele ocupa o espaço do legislativo e acaba legislando pelo poder legislativo. E esse fenômeno se chama judicialização, não é? Todavia, o que estava acontecendo, esse fenômeno é perfeitamente aceitável no mundo todo. Com base nessa brecha, está se procurando o Poder Judiciário para toda a questão, não tão somente aquela questão que está numa situação de espaço aberto. E o que aconteceu foi o seguinte, todas as situações que ocorriam no Congresso Nacional, em particular, assuntos internos de atribuição do seu próprio regimento, estavam sendo levados para o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para resolver questões internas do seu poder. E eu estou abordando que essas questões internas, que chamam interna corporis, elas não têm sucesso lá no Supremo, porque o Supremo vem decidindo de maneira constante que são questões internas do Parlamento, então tem que ser resolvidas no Parlamento. Evidentemente que se houver contato com a Constituição, se houver ferimento de algum direito constitucional, o Supremo vai analisar. Mas, em tese, as questões internas, regimentais, de servidores, de processo legislativo, têm que ser tratados pelo Parlamento porque é a questão dele. Assim sendo, o assunto foi esse tratado. Eu fiz uma abordagem para demonstrar que o que é assunto interna corpore que merece ser tratado pelo Supremo e o que há em assunto interna corpore que deve ficar só na esfera do seu próprio poder. Desses 4 livros aqui, João, dos seus 4 livros, como é o seu processo criativo? Quando você escreve, como, em que momentos? Pois não, a vida é muito tribulada, tem uma série de atividades, outras. Agora, o saber não pode ficar represado, você tem que partir para compartilhar. Então, me contamina muito essa história de escrever, não é? Eu escrevo no momento de sacrifício, ou seja, à noite, não é? Fim de semana, a hora que me sobra tempo. E o que me faz produzir
a principal motivação para a produção é não deixar a atividade intelectual parada em mim. Então, é um ato de compartilhar a atividade intelectual. Ademais, quem está na academia tem que estar o tempo todo produzindo. Fora do direito, João, quais são os seus temas? O que você gosta de ler? Paulo, eu efetivamente gosto de ler muita coisa, falta tempo, não é? Agora, além do direito, eu estou muito focado em 2 temas constantemente, que fazem parte do meu ser, do meu desenvolvimento pessoal. Tenho lido muito sobre espiritismo, onde eu atuo, e também sobre a maçonaria, onde eu sou membro. E os 2 temas têm que estar o tempo todo sendo pesquisados. Esse gosto, essa paixão pelos livros, é recente ou sempre existiu na sua vida? Sempre existiu. Eu já nasci numa família onde todos liam e leem até hoje, sempre cercado de livros. Meu pai tinha orgulho de ter aquela biblioteca recheada de livros bons e guardava. Então, é inato, digamos assim. E isso foi decisivo na sua vida, nas suas escolhas profissionais? Com certeza. Eu nunca me vi sem necessidade de ler. Eu, quando passo de férias um dia sem ler, eu fico angustiado e estou sempre lendo. É uma coisa que vem automaticamente, né? Agora, você prefere escritores? Tem escritores preferidos? Não. Ou você vai pelos temas? Vou pelos temas. Eu não tenho escritores preferidos. Tem muita gente boa. A produção literária no Brasil é espetacular. Para terminar, além de advogado, você é professor. Sim, sou professor. A gente já comentou aqui, dá aula na graduação, também na pós-graduação. Lato sensu e estrito sensu. Nas suas aulas, você tem livros ou escritores que são essenciais, que os alunos têm que ler? Pois é, eu procuro montar disciplinas onde os meus livros devem ser aproveitados, não é? Eu leciono atualmente no mestrado uma disciplina chamada Direito e Política, eu uso basicamente os 4 livros. Uma outra chamada Corrupção na Administração Pública, que eu uso muito o livro sobre ética, não é? Então, efetivamente, as leituras, elas perpassam pelos meus livros de forma obrigatória. Ok. Professor, é isso. Muito obrigado aqui por compartilhar os seus livros aqui com a gente no Iluminuras. Muito obrigado, foi um prazer enorme. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.